Pessoas com deficiência não conseguem descontos de impostos na compra de carros aqui no Distrito Federal. Sacolas plásticas estão com dias contados nos mercados. Polêmica: presidente Bolsonaro quer indicar um dos filhos para assumir a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. E ainda a reforma da Previdência. Presidente da Câmara já admite possibilidade de votação em segundo turno ficar para depois do recesso. Olá, boa tarde para você. Eu sou Sérgio Amaral. Começa agora o Band Cidade, primeira edição. E a gente começa a edição de hoje mostrando um problema que atinge pessoas com deficiência e doenças crônicas aqui na capital do país. Elas não estão conseguindo desconto na compra de carros, como prevê a lei. É que o GDF não enviou à Câmara Legislativa a proposta de homologação para garantir a isenção de impostos. Enquanto isso, a lista de pedidos em espera só aumenta. O carro do Wilton é adaptado para a esposa, que tem fortes dores na coluna cervical. Por causa disso, ela perdeu as forças nos braços e nas pernas. Ela não conseguia fazer manobra mais no carro comum, justamente por perder a força do membro, né? E vai complicando não só o membro, primeiro ela perdeu do braço esquerdo, agora já está sentindo comprometimento com o braço direito e nos membros inferiores também sentindo formigamento, o mesmo processo que aconteceu com o braço esquerdo. Para a pessoa com deficiência, o carro se torna um grande facilitador nas idas e vindas ao hospital, fisioterapia, escola, trabalho, atividades em geral. E os automáticos ou com adaptações são mais caros que o normal. O desconto é uma maneira de permitir que a pessoa com alguma limitação de mobilidade adquira um carro. Nós trabalhamos aqui com o desconto de 4 impostos, basicamente. É o IPI, o ICMS, o IOF e ainda o IPVA. Ao todo, com todos esses direitos, chega a 30%. Taxistas, pessoas com doenças crônicas e deficiências têm o direito de comprar carros com descontos no IPI e ICMS. Existem duas formas. Existe quem não é condutor, que aí, no caso, precisa só de um laudo médico da Receita Federal, que esse laudo é adquirido na rede pública. Existe o condutor. O condutor precisa, primeiramente, ir a uma clínica credenciada com o Detran em Brasília. Após essa clínica, se for avaliado que ele tem alguma deficiência física ou participa de algum quadro clínico que trouxe uma deformidade congênita ou adquirida, ele vai ser encaminhado para a junta médica para poder ele ser avaliado e após a junta médica a carteira dele vai ser modificada para ele ter um carro automático. Mas por enquanto aqui no Distrito Federal o desconto está suspenso. Desde o dia 30 de abril, o ICMS não está valendo. É que o acordo entre o Conselho Fazendário Nacional, o CONFAS, e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal não foi aprovado este ano. O governo não enviou à Câmara Legislativa a proposta de prorrogação do convênio que garantia a isenção do imposto. A votação na Câmara só deve ocorrer agora após o recesso parlamentar em agosto. É prejudicial para quem precisa de ter acesso ao trabalho, né? Só sabe quem está passando pela situação. Olha, nós ainda não tivemos resposta do GDF para saber o porquê, não foi enviada à Câmara Legislativa a proposta de prorrogação do convênio entre o CONFAS e a Secretaria de Fazenda. De qualquer forma, como disse a Joyce aí, como a Câmara está de recesso, antes de agosto não se resolve esse perrengue. Assunto para a gente conversar agora com Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. O absurdo é o cidadão ter que brigar para conseguir fazer valer um direito, né? Exatamente, está na lei, está previsto na lei, né? Aliás, esse tipo o exercício desse direito nem deveria depender de convênio, nem muito menos de assinatura, de mensagem do... Burocraciazinha, né? Só burocracia para dificultar, né? A gente vive num país em que se dificulta o exercício do direito das pessoas, né? Você vê os idosos. O idoso, para ter direito à vaga de idoso do estacionamento, tem que ir no Detran enfrentar fila, abuso de funcionário, cara feia, demora horas para pegar um papel que diz que ele é idoso. Ora, ele tem uma carteira de identidade que mostra que ele é idoso, a cara dele mostra que ele é idoso. Então, por que ele precisa da burocracia do Detran para provar que é idoso, né? As pessoas que são portadoras de deficiência, como por exemplo, tem um amigo, ouvinte do nosso programa na Rádio Band News FM,
que ele, certa vez, ele disse isso. Ele só tem uma parte da perna. A cada 2 anos, ele tem que ir provar ao DF-Trans, essas porcarias aí, criadas pela burocracia, ele tem que provar que a perna dele não cresceu. A cada 2 anos, ele tem que provar que ele continua sendo portador de uma deficiência. São essas inutilidades da burocracia que só são criadas apenas para dificultar o acesso dos brasileiros aos seus legítimos direitos. As famosas sacolas plásticas, aquelas que todo mundo usa nas compras de supermercados, estão com os dias contados aqui no Distrito Federal. É que o governador Ibanez Rocha sancionou nessa quinta uma lei que proíbe a distribuição e venda dessas sacolas. Os comerciantes vão ter 1 ano para se adaptar e devem estimular o uso das versões reutilizáveis. Utilizadas nas lixeiras de casa ou para carregar objetos no dia a dia, as sacolinhas plásticas também acabam nos rios, lagos e no mar. Quem busca alternativas para ajudar o meio ambiente conta os motivos para usar sacolas reutilizáveis e caixas de papelão nos supermercados, por exemplo. Eu ocupo pelos meus sobrinhos netos, né, que eu tenho, e os jovens, né, as crianças que estão nascendo e vão estar perdendo tudo. O meio ambiente está sendo deteriorado, né? Acabar com esse bando de lixo também, esse bando de plástico, né, reciclável. Inclusive, eu até comprei canudinho também, que lava, limpa tudinho. E eu acho que é uma boa para a natureza, né? É assim que eu penso. Eu não digo que seja bom para mim, eu acho que é bom para o mundo. Porque a gente anda agredindo muito a natureza e plástico é algo que não é degradável. O governador Ibanez Rocha sancionou nesta quinta-feira uma lei que proíbe a distribuição e venda de sacolas plásticas no DF. Ainda não há previsão de punição para quem descumprir a nova determinação e o comércio terá 1 ano para se adequar às mudanças. Segundo a lei, apenas sacolas biodegradáveis e biocompostáveis poderão circular no Distrito Federal. Nós já estamos na frente, né, do que a concorrência, né? Já estamos fazendo esse papel na frente e a tendência é nós, com certeza, antecipar isso aí. E os clientes estão gostando muito, né? As pessoas estão gostando dessa nossa mudança, né? Essas sacolas para colocar frutas e verduras e embalagens como essas também deverão sair de circulação. No Brasil, cerca de 1 bilhão de sacolas plásticas são distribuídas mensalmente nos supermercados. O problema é que elas podem levar até 400 anos para desaparecerem. A preocupação é grande. Metade do plástico consumido é descartável e pelo menos 13 milhões de toneladas vão parar nos oceanos anualmente, prejudicando 600 espécies marinhas, das quais 15% estão ameaçadas de extinção. É uma forma de estar pressionando esses grandes mercados que são grandes poluentes, né? Porque é muita sacolinha que são dispensadas nos rios, em lixos. Em nota, a FEComércio e o Sindicato dos Supermercados do DF disseram que a aplicação da lei é uma demanda antiga do setor. As entidades afirmam que a mudança traz benefícios para o meio ambiente e acreditam que a sociedade e o setor produtivo juntos podem mudar esse hábito. A Câmara dos Deputados retoma hoje a sessão que analisa os destaques ao projeto da reforma da Previdência. 6 destaques foram analisados nessa quinta, ainda faltam outros 8. A sessão de ontem invadiu a madrugada. Os detalhes chegando ao vivo com Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Oi, Sérgio. Boa tarde para você. Uma ótima sexta-feira para todos que estão aí nos acompanhando. A sessão de hoje já começou com um pouco atraso. Estava previsto para começar às 9 horas da manhã, começou ali por volta de 11h15, mas daqui a pouco a gente fala sobre essa sessão de hoje, qual a previsão, o que pode acontecer, as possibilidades aí com relação à aprovação dessa reforma da Previdência. Ontem, como você falou, foi uma sessão longa, uma sessão que durou 8 horas, terminou ali por volta de quase 2 horas da manhã, isso porque o quórum já estava baixo, então o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu encerrar para retomar hoje. E aí, de um lado, você tinha ali representantes da equipe econômica acompanhando todo esse processo, de outro você tinha também representantes de várias categorias, professores, policiais, lutando, tentando fazer com que essas emendas fossem incorporadas ao texto e, de fato, 3 emendas foram aprovadas. Nós temos aí algumas dessas emendas, vou pedir para o Neto soltar. Uma das emendas aprovadas altera a regra para a aposentadoria das mulheres.
15 anos de contribuição e 62 anos de idade terão direito à aposentadoria equivalente a 60% da média salarial, como a gente está vendo aí na arte. O índice vai crescendo 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição. Agora, uma outra alteração aí reduziu de 20 para 15 anos o tempo de contribuição mínima para que os homens se aposentem, ou seja, equiparou aí o mesmo tempo das mulheres e os profissionais da iniciativa privada. Uma outra mudança, como a gente vê, é a idade mínima para aposentadoria na categoria que inclui policiais federais e rodoviários federais. Os homens poderão se aposentar com 53 anos e as mulheres com 52, desde que cumpram um período adicional de contribuição. Nessa mesma emenda ficou decidido também o valor de pensões por morte, que não pode ser menor do que um salário mínimo. Então, tinha aquele debate de pagar menos de um salário mínimo, então não vai poder ser menor do que um salário mínimo. Daqui a pouco, Sérgio, a gente volta falando exatamente dessa sessão de hoje, quais as possibilidades, será que esse tema vai encerrar hoje, pode ser que adentre aí ao sábado, na semana que vem, então daqui a pouco a gente volta, inclusive com imagens ao vivo do plenário. Legal, obrigado, Renata. Cláudio Humberto, na sua opinião, tem algum risco daquele projeto original, o texto base, ser desfigurado? Olha, está sendo desfigurado a cada votação de destaque, né? A gente verifica que aquele substitutivo do relator já foi uma involução muito grande, né? Desde em relação ao do governo, né? Ao do governo. Desde aquele projeto original que foi levado à Câmara dos Deputados pelo presidente Bolsonaro até isto que está sobrando na Câmara, vai uma diferença muito grande. A Câmara dos Deputados conseguiu piorar muito aquela potência fiscal que se esperava, né? Mas, de outro lado, essa é a reforma que é possível, né? Paciência. Hoje eu entrevistei o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e ele me disse exatamente isso. Olha, enfim, temos problemas, a gente aprova um destaque que diminui a economia, aprovamos outros que recuperam um pouco daquilo que foi perdido e vamos administrando isso de maneira enfim, legar ao país a reforma que for possível. Rodrigo Maia diz, inclusive, que não há paralelo em nenhum outro país se avançou tanto do ponto de vista da reforma da Previdência como o Brasil está avançando, segundo a opinião dele, com esses textos, inclusive com os destaques que estão sendo negociados e aprovados. O fato é que a gente tem que registrar isso, né, Sérgio? Esses destaques estão assegurando apenas garantias e regalias que essa reforma pretendia acabar. Exatamente. Bom, a Renata Dourado tem agora mais um recadinho para você. Renata. Se liga nessa dica, é sucesso que fala, né? Ou é futuro que fala? Já percebeu que as redes sociais têm uma linguagem própria? Pois é, o mundo muda e se a gente não evoluir junto, fica para trás. Por isso, o Uniceplac, que era Faciplac e evoluiu para Centro Universitário com nota máxima no MEC, está com inscrições abertas para 25 cursos, como farmácia, fisioterapia, nutrição, pedagogia, psicologia e muitos outros. O Uniceplac tem uma das estruturas mais tops do Centro-Oeste, com 53 laboratórios, equipamentos de última geração e seus professores são altamente qualificados e em constante aprimoramento. Ingresse pelo vestibular agendado ou com sua nota do Enem. O importante é se atualizar, como o Uniceplac, que tem mais de 32 anos de tradição e está em constante evolução. Inscreva-se uniceplac.edu.br ou ligue para 61 3035 3932. Então, #fica a dica, evolua com o Uniceplac e se conecte agora com o seu futuro. A seguir, presidente Bolsonaro quer indicar o próprio filho para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O Band Cidade volta já já. E a gente volta a falar sobre a reforma da Previdência. A sessão, ou a pressão das categorias e o atraso na votação dos destaques podem adiar o segundo turno da reforma da Previdência no plenário da Câmara. A gente volta a falar agora com a Renata Dourado. Renata, a sessão que começou hoje está conseguindo avançar? Estão votando mais destaques?
Então, eles não começaram ainda a analisar os destaques, né? E essa é a grande questão. Faltam 8 destaques a serem analisados. E a gente lembra aqui que com o trabalho aí da oposição, fazendo o trabalho de obstrução, que é legítimo, né? É constitucional. Então, cada destaque demora, em média, 1 hora a ser analisado. Então, pode ser que não dê tempo, possivelmente não vai dar tempo hoje, para votar o segundo turno. Ao terminar a análise desses destaques, o texto tem que ir ainda para a comissão especial para fazer os ajustes finais. É coisa rápida ali, mas precisa ter esse trâmite, fazer os ajustes finais e depois ser levado ao plenário para analisar em segundo turno. Então, a gente lembra aqui que a previsão inicial era finalizar essa etapa, primeiro e segundo turnos de votação, ainda essa semana, mas pode ser que isso não aconteça. E quais serão, portanto, as possibilidades, né? Quais são as possibilidades? Bem, pode ser que haja sessão amanhã, pouco provável, porque muitos deputados já compraram passagem, têm compromissos aí no final de semana, nos seus respectivos estados e municípios. Então, essa possibilidade, mas pouco provável. Quais são as outras possibilidades? De que o texto, a votação em segundo turno, ocorra na semana que vem. A gente tem ainda segunda, terça e quarta, porque o recesso começa no dia 18. Então, há também essa possibilidade de ser analisado, de ser votado em segundo turno na semana que vem. E, na pior das hipóteses, pode ser que esse segundo turno seja analisado depois do recesso parlamentar. Ou seja, a gente lembra que começa dia 18, como a gente falou aqui. E aí o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já cogitou essa possibilidade e ele diz que não há tanta perda assim. Por quê? Porque o texto ainda vai ser analisado nos 2 turnos do Senado, vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Então não seria algo que atrasaria tanto assim essa tramitação no Senado se fosse o primeiro item da pauta, por exemplo, com a retomada após o recesso parlamentar. Então existem essas possibilidades, Sérgio, e a gente vai ficar acompanhando aqui. Ok, obrigado, Renata. Depois que o presidente Jair Bolsonaro cogitou nomear o filho Eduardo embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o deputado se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na manhã desta sexta-feira. A gente lembra que o Brasil está sem representante em Washington desde abril, quando o diplomata Sérgio Amaral, meu xará, foi transferido para o escritório do Itamaraty, em São Paulo. Mas as reações contrárias à possível indicação do filho já aparecem. Entre os questionamentos, há quem considere a nomeação nepotismo. O presidente da República afirmou que a nomeação para a chefia da chancelaria brasileira em Washington só depende do próprio Eduardo Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O meu filho Eduardo, ele fala inglês, fala espanhol, há muito tempo roda o mundo todo, goza da amizade dos filhos do presidente Donald Trump. E existe a possibilidade e depende do garoto. Só que ele tem que, se eu não me engano, renunciar ao mandato dele caso aceite um convite dele e passe pelo Senado, obviamente, também. O deputado federal afirmou que vai cumprir da melhor maneira a missão que receber de Bolsonaro, mas disse que até agora não recebeu nada oficial. Existe ainda a sabatina, mas eu estou sendo bem cauteloso para realmente ter essa conversa diretamente com o presidente e com o chanceler Ernesto Araújo para saber realmente se está 100% confirmado. Cláudio Humberto, isso é mais sarna que o presidente está arrumando para coçar? O presidente se dedica com afinco, né, o seu esporte favorito, Sérgio, que é de atravessar a rua para pisar na bosta do cachorro. É impressionante, né? No dia seguinte, a aprovação, a vitória espetacular do governo aprovando a reforma da Previdência pelo placar de 7-1, em vez de ele saborear essa conquista, ele sai com essa. É um erro político grave do presidente. Não há dúvida com relação à questão da lei de nepotismo. Ele pode sim nomear o filho. Conversei já de ontem para hoje com vários advogados, juristas especializados em direito público e, de fato, há ali uma mínima dúvida, mas 99% das possibilidades de isso ser considerado legal. O problema é que é um erro político, né, Sérgio? É um erro político porque, afinal de contas, o embaixador do Brasil, numa capital como a dos Estados Unidos, tem que ser o melhor possível. Não pode ser qualquer embaixador. O Itamaraty, que tem um exército de diplomatas da melhor qualidade, porque o Itamaraty é a melhor reserva de excelência do serviço público brasileiro, pessoas que tiveram que enfrentar para serem diplomatas, longos anos de estudos e dedicação no Instituto Rio Branco. É lá onde eles são formados. Aliás, não apenas os brasileiros, mas muitos estrangeiros vêm aprender a serem diplomatas aqui no Brasil. Não se pode negligenciar esse patrimônio que o Brasil tem, que é o Instituto Rio Branco, e a formação dos nossos diplomatas.
o presidente, pior foi a justificativa do presidente Bolsonaro, né? É que o deputado Eduardo fala inglês e fala espanhol. Embaixador do Brasil em Washington não é tradutor de turista, ele é um diplomata. Tem que ter experiência no trato com, por exemplo, a Secretaria de Estado. O fato de ser amigo pessoal dos filhos de Donald Trump, que é outra alegação do presidente Bolsonaro, é ainda mais boba, porque se há mesmo essa ligação, eles vão ali, vai servir para que eles tomem um chopp no fim da tarde. Mas a relação do embaixador do Brasil em Washington é com a Secretaria de Estado americano, onde só tem raposas, onde só tem diplomatas experientes. É com essa gente que o embaixador do Brasil tem que lidar. É um erro também do ponto de vista familiar, Sérgio, porque vai acontecer, poderá acontecer, se isso for confirmado com Eduardo Bolsonaro, o que aconteceu com Hernani do Amaral Peixoto, lá atrás, nos anos 1940, 50, quando ele, genro do ditador Getúlio Vargas, acabou embaixador do Brasil na mesma cidade de Washington. Ele certamente deve ter tido qualidades pessoais e políticas, mas ele entrou pela história pela porta dos fundos. Até hoje, ele é conhecido como aquele que chegou onde chegou por ser genro. O que o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa com o filho. O filho que terá chegado à condição de embaixador em Washington só porque é filho do homem. Desde 2005, uma lei distrital obriga restaurantes a disponibilizarem cardápio em linguagem braille. Mas a gente sabe que, indo lá, na ponta, não é bem isso aí que acontece não, viu? Na correria do dia a dia de um estudante, a lanchonete da faculdade acaba sendo uma importante opção para se alimentar. Mas não para Giovanni. Cego de nascença, o estudante de psicologia precisa se deslocar para outro campus, inclusive atravessando uma rua, para conseguir encontrar um cardápio em linguagem braille. São pouquíssimos os lugares que tem e, às vezes, quando a gente vai nos lugares que tem, os preços ainda estão desatualizados. Então, essa é uma dificuldade, porque a gente tem que ficar pedindo ou para o atendente ou para o garçom ler para a gente o que nós queremos e ler, né, as opções, e aí a gente escolhe. Vendo a dificuldade do Giovanni e de outra aluna, o dono da lanchonete mandou fazer 2 cardápios em braille com todos os alimentos oferecidos no local e preços atualizados. Sanduíche natural, R$ 8,00. Eu vi a dificuldade deles de estarem vindo para cá, para estar pedindo sempre ajuda para um colega, para estar vendo o que tem para eles estarem lanchando. Aí surgiu a iniciativa de estar correndo atrás do cardápio em braille. Mas a iniciativa não é nenhum favor. Pela lei, todos os restaurantes do DF são obrigados a disponibilizar cardápio em braille. Os únicos que ficam dispensados são os que oferecem alimentação self-service. A lei existe desde 2005, mas muitos deficientes visuais reclamam que em vários locais ela não é respeitada. As reclamações podem ser feitas no PROCON. O diretor-geral afirma que, após fiscalizado, o estabelecimento tem 30 dias para se adequar à lei. Após esses 30 dias, a fiscalização retorna ao estabelecimento para saber se ele cumpriu com aquela determinação. Se ele cumpriu, está perfeito, né? Não é lavrado um auto de infração. Detectado que a empresa, após esses 30 dias, não cumpriu, é lavado o auto de infração e aí sim a aplicação de multa. A seguir, GDF faz balanço dos 6 primeiros meses na área da saúde. O Band Cidade faz mais um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Governo faz balanço dos 6 primeiros meses na área da saúde. A repórter Joyce Pires é que tem as informações. O balanço compreende 1º de janeiro a 30 de junho. Neste período, o governo disse que realizou mais de 31 mil cirurgias em 14 hospitais da rede pública e entregou 3 unidades básicas de saúde. O secretário comemorou as economias feitas nestes 6 primeiros meses de gestão. Por exemplo, em contratos de limpeza, quase 7,5 milhões de reais foram poupados. E o pagamento de fornecedores também estaria em dia, de acordo com o governo. O secretário comentou ainda sobre o aumento de leitos na rede pública de saúde. O governo anunciou agora há pouco a retomada das obras da Galeria de Águas Pluviais e também do asfalto das ruas 3, 4, 8 e 10 de Vicente Pires.
A obra estava parada há mais de 1 ano e meio. Os trabalhos serão de drenagem e compactação de asfalto. Assim que estiver pronta, a água da chuva será captada e despejada nas bacias de contenção da cidade. O valor estimado é de 24 milhões de reais. As importâncias das obras estão se revelando cada vez maior, principalmente porque nós vimos aqui o sofrimento da população de Vicente Pires durante o último período de chuvas. Nós sabemos que foram chuvas realmente acima dos níveis esperados, mas mostra também que a falta da infraestrutura, captação de águas, asfaltamento, isso levou também a um prejuízo muito grande para toda a população da Vicente Pires. E a Emater do DF está oferecendo uma série de cursos e oficinas para trabalhadores rurais e até para o público urbano, nas áreas de culinária, agroindústria, capacitação, meio ambiente e desenvolvimento de políticas públicas. Estão agendados, por exemplo, cursos de tratorista para mulheres, fabricação de produtos de limpeza e artesanato. Mais informações no site emater.df.gov.br. E vai até amanhã o Festival da Democracia lá no ginásio Nilson Nelson. O evento tem muita diversidade, ritmos para tudo quanto é gosto. Uma das atrações mais esperadas é o grupo Atocha, que mistura pagode, arrocha e música eletrônica. O festival começa sempre às 10 da noite e é de graça. E quem gosta de alimentos orgânicos vai gostar da novidade, né? O Mercadinho do Brasília Shopping volta no sábado. Fora os alimentos orgânicos, o espaço também tem oficinas, momentos de leitura e muita música, além de promover a sustentabilidade. Esse ano, doando um livro antigo para a Biblioteca Colaborativa, você ganha uma ecobag. A feira vai até outubro e funciona todas as segundas, quartas e sábados no estacionamento externo do Brasília Shopping. Lembre-se, aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Anote aí o nosso número, 99976-9204. E o Band Cidade, primeira edição, termina aqui e volta na segunda-feira ao 12h30. Você fica agora com os donos da bola. Eu vou lá dar uma palhinha também, tá? Bom fim de semana. Tchau.